Olá, você que nos acompanha pelas redes sociais. É um prazer ter você de volta aqui conosco no programa Além da Notícia. Esse programa é uma produção da Prefeitura de Canaã, por meio da Assessoria de Comunicação, e tem o objetivo de ser uma prestação de contas a você, contribuinte. Nesse dia 15 de março é comemorado o Dia Mundial do Consumidor. E para falar sobre isso, nós recebemos aqui no programa de hoje o diretor do PROCON Municipal em Canaã dos Carajás, Marcos Paulo de Assis, que já está aqui ao meu lado. Também ao meu lado, o nosso colega Carlos Magno, que nos acompanha e nos ajuda a conduzir toda semana esse bate-papo. Bom, Marcos, para começar, 15 de março, o Dia Mundial do Consumidor. Quais são as ações previstas em Canaã dos Carajás para lembrar essa data e para trazer orientações à população de Canaã? Bom, quero cumprimentar e agradecer o Hélito, a Secretaria de Comunicação, a Prefeitura, este programa que tem uma audiência fantástica, e dizer que nós estamos com muitos motivos para comemorar o consumidor, que há muito contribui para o desenvolvimento da sociedade e, por vezes, tinha o seu direito desrespeitado e não havia o equilíbrio na relação. A partir do Código de Defesa do Consumidor, da década de 90, essa relação entre fornecedor e consumidor ela começou a ter algumas mudanças para melhor respeitar os consumidores. E com base nesse Código de Defesa do Consumidor, criou-se os PROCONs em todo o Brasil, aqui em Canaã, inclusive desde 2011, e nós estamos implementando ações para que na relação de consumo aqui em nossa cidade, tanto o fornecedor consiga empreender e ter o seu objetivo alcançado, quanto os consumidores tenham garantido o seu direito e a sua defesa exercida pelos técnicos que estão disponíveis no nosso órgão. No dia 15, comemorado o Dia Mundial do Consumidor, nós implementamos algumas ações que já estão sendo executadas desde o dia 9, segunda-feira passada, até o dia 20 de março. Qual a estrutura do PROCON aqui em Canaã, Marcos Paulo? Hoje, graças a Deus, a nossa estrutura a nível de estado do Pará, ela está bem padronizada. Nós temos uma equipe de triagem que tira todas as dúvidas existentes por meio dos consumidores. Nós temos uma boa equipe de atendimento que fazem o primeiro atendimento, que pode ser carta de informação preliminar ou abertura direta de reclamação e marcação de audiência. Temos uma equipe de conciliação, uma equipe jurídica que faz o julgamento das infrações e temos também uma equipe de fiscalização, que, aliás, vale destacar que tem atuado de forma muito positiva na sociedade, fazendo um belíssimo trabalho. O senhor pode falar um pouco mais sobre essa programação do Dia do Consumidor? Vai ter palestras, orientações, renegociação de dívidas? Como que vai ser a programação? Sim, desde segunda-feira, dia 9, nós estamos em uma campanha de renegociação de dívidas. As pessoas que têm o seu nome negativado com pendências em bancos ou companhia telefônica devem comparecer ao órgão para ter todas as informações e lançar a proposta de renegociação, que é feita por meio de uma plataforma do governo federal chamado consumidor.gov.br. A partir de segunda-feira, nós teremos algumas ações externas. Segunda-feira, dia 16, por exemplo, nós levaremos a estrutura do PROCON itinerante para o Residencial Canaã, onde trataremos lá, entre outros problemas, a questão dos contratos que foram firmados entre os beneficiários do Minha Casa Minha Vida e a Caixa Econômica Federal. Existe alguns itens que a gente considera abusivo. Foi feito, desde 2007, uma representação do Ministério Público Federal, cobramos da Caixa algumas atitudes e nós vamos atualizar aquela comunidade com as informações a respeito desses contratos. Os bancos aqui em Canaã já foram um grande motivo de reclamação dos consumidores. O PROCON intermediou uma ação e conseguiu resolver o problema. Agora temos a concessionária de energia, que é campeã de reclamação no PROCON. Eu queria que você falasse dos bancos e da concessionária de energia aqui em Canaã. Bom, nós implantamos no PROCON um programa chamado Linha Direta. Esse programa consiste em o fornecedor
colocar à disposição do órgão um número de telefone de alguém que atende para resolver de forma espontânea algumas questões que surgem. E os bancos eles têm tido muita atenção no linha direta do nosso órgão, de forma que o consumidor chega lá para reclamar algumas situações que são corriqueiras para o banco, e a gente entra em contato imediatamente com o gerente do banco ou a pessoa indicada pelo próprio banco, e a gente tem conseguido resolver muitos problemas sem a abertura de reclamação ou a audiência de conciliação. Então, eles têm sido muito dedicados para sanar esses problemas com os consumidores. Nós temos aqui uma lei municipal que ela limita o tempo de espera em fila. Esse ainda é um dos problemas que os consumidores sofrem, porém, eles não vão até o órgão para registrar a reclamação, e quando vão, eles esquecem de levar aquele comprovante. Quando você chega à agência bancária, você precisa receber aquela senha, e ao ser atendido, você não pode entregar a senha, você precisa só de garantir, por meio do serviço, o horário em que você foi atendido. Com este comprovante, você registra a reclamação, a equipe do PROCON ela vai tomar as atitudes para que haja correção e investimento por parte do banco para colocar mais funcionário disponível, né, para atender dentro do tempo limite de espera. Já em relação à empresa Celpa, que nós temos hoje aqui, até pela quantidade de clientes que ela tem, ela é a empresa mais demandada no nosso órgão. E existe ainda muitas deficiências na prestação do serviço de energia elétrica, não só da Celpa, mas em várias concessionárias ao longo do nosso país. E aqui, especificamente, nós temos tido assim, acúmulo de consumo, erro de leitura, a cobrança não registrada, que é chamada CNR, atos abusivos por parte da equipe de fiscalização da empresa, que tentam punir os consumidores de forma exagerada. O que nós temos conseguido resolver, e é importante destacar, são dezenas de casos todas as semanas que chegam à sala de conciliação, e nós temos a doutora Paola, que é a nossa conciliadora, que tem tido um trabalho muito bonito, muito bem feito, praticamente todos os dias nós temos conseguido derrubar algumas cobranças abusivas. Quando o consumidor vai reclamar, porque a energia ela está muito caro o custo, a gente diz, olha, infelizmente todos nós pagamos, e essa questão não se resolve no PROCON, porque nós temos, por exemplo, a questão tributária, que é uma discussão que a sociedade vai até o órgão para tentar reaver os seus direitos, e a gente diz o seguinte, que o próprio judiciário hoje está empenhado no sentido de fazer uma normativa dessa questão tributária da empresa Celpa, para poder dar uma resposta para a sociedade, para o contribuinte, a fim de que a gente pague a conta de energia sem o sentimento de que estamos sendo lesados. E aí eu digo na condição de consumidor, eu também entendo que a conta de energia ela é muito cara, o serviço de energia, por vezes, acaba sendo precário, e nós, então, precisamos corrigir isso, e contamos com as nossas autoridades constituídas. Nós temos o senador, né, da República lutando por esta bandeira, temos deputados, temos o próprio governador, acredito, aberto. O Ministério Público, né? O Ministério Público, o Judiciário, com certeza, assume neste cenário um papel muito importante e deve, com isto, dar a resposta que a sociedade tanto anseia. Marcos Paulo, hoje o cidadão de Canaã está consciente dos seus direitos e que ele pode procurar o PROCON caso tenha algum direito lesado. Como é a demanda do PROCON nos dias de hoje? Olha, boa pergunta, Wellington. Nós temos uma dificuldade enorme, porque assim, existe no meio da sociedade aquelas pessoas que criam um alarme falso. Existe aqueles que tentam denegrir a imagem do policial. E quando alguém é assaltado, lembra logo de discar 190. O pessoal que fala mal do hospital, mas fica doente, ele corre lá no hospital. E existe aquelas pessoas que falam mal do PROCON. Diz, o PROCON não resolve nada, mas quando ele se sente prejudicado, ele tem que ir lá no órgão. E indo lá, ele às vezes tem uma surpresa, porque ele até então dizia que o órgão não resolve nada,
e acaba tendo o seu caso resolvido pelo PROCON. Então, nós estamos solicitando, pedindo o envolvimento da sociedade no sentido de valorizar as instituições que nós temos. E o PROCON, como um órgão de atendimento ao público, especificamente ao consumidor, ele tem empenhado todo o esforço, e o governo tem investido na questão do aprimoramento da mão de obra existente, tem investido na contratação de técnicos para ofertar à sociedade um melhor serviço. Então é importante que a sociedade se aproprie desse órgão, que inclusive no nosso estado nós temos 10% dos municípios no estado do Pará tem PROCONs. A maioria não tem 10%. Hoje nós temos em torno de 16 unidades do PROCON no nosso estado. Então, a Canaã está de parabéns, não apenas por ter o órgão, mas por ter uma equipe que se dedica na defesa e no direito do consumidor. Marcos Paulo, a questão do troco aqui em Canaã, como é que está? Nós fizemos diversas ações para combater essa prática abusiva e criminosa. Se você tem um estabelecimento, deve correr em busca de troco, e aí você precisa entender que você é responsável por fornecer o troco ao seu cliente. Não existe embasamento em nenhuma hipótese para você dar ao seu consumidor uma bala, um chiclete, uma raspadinha, seja qual for o produto que você queira oferecer no lugar do troco. Isto é crime de enriquecimento ilícito e de venda casada. Sem contar que existe alguns estabelecimentos que fazem um recibo, um recibozinho. Você está, na verdade, falsificando um documento como se fosse uma moeda, é um crime contra a fazenda, e aí o comerciante que incorrer nessa prática, ele pode ser, além de penalizado pelo PROCON, pode ser enquadrado aí no crime de falsificação. Como é a relação hoje do PROCON também com o empresário, Canaã? A gente falou do consumidor, mas essa relação de consumo ela envolve dois lados, né? Hoje é possível conciliar esses lados envolvidos? Como está a relação do PROCON com o empresariado local? Olha, muito boa pergunta, Uélio, porque assim, eu estive diretor do PROCON quando nós iniciamos, na implantação do PROCON. E naquele momento parecia que o governo, mais precisamente a Câmara de Vereadores, criou o PROCON Câmara para perseguir os comerciantes. Era esse o comentário que tinha na cidade. Os comerciantes ficavam apreensivos porque não percebiam a importância do órgão. É importante dizer que todo fornecedor ele é também consumidor. Então, nós atendemos, inclusive, muitos empresários nas suas demandas pessoais lá no órgão. E hoje, graças a Deus, a gente tem um relacionamento muito pacificado, nós temos tido uma harmonia muito boa no sentido de dar as tratativas, até porque o consumidor bem atendido, ele vai ficar feliz com o fornecedor e ele vai usufruir melhor dos serviços, da relação de consumo, e eu acho que tanto o consumidor ganha quanto o fornecedor ganha, e esse sentimento parece que tem dominado o coração dos fornecedores. Nós temos uma boa relação, graças a Deus. Ok. Mais algum ponto que você acha que precisa destacar em relação ao trabalho do PROCON? Fique à vontade de fazer suas considerações. Sim, eu quero, antes de mais nada, agradecer toda a sociedade que tem abraçado de forma tão positiva os serviços que são oferecidos pelo órgão, e alguns, inclusive, faz questão de colocar na mídia social, dá entrevista, tira foto, publica. Quando alguém diz que o PROCON não resolve nada, ele vai lá e se empodera para fazer a defesa do órgão. Então, nós temos que agradecer muito e dizer o seguinte: nós estamos à inteira disposição da sociedade, trabalhamos de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 14 horas. O nosso endereço fica na Avenida dos Pioneiros, número 22, no centro, ao lado da antiga Leolar, que hoje é Eletro Mateus, e nós estamos trabalhando dedicado para atender desde as dúvidas que os consumidores possam ter, até as denúncias, que possa haver de alguma irregularidade no comércio. É importante ressaltar que o consumidor não deve abrir mão de seus direitos, seja de 1 centavo, seja de R$1 milhão.
Não abra mão dos seus direitos, porque fazendo isso, você estará alimentando uma cadeia de pessoas que não respeitam, que trabalham à margem da lei, e essas pessoas só serão combatidas se você, consumidor, for efetuar a sua denúncia, né? O mais é agradecer ao governo que nos confiou a oportunidade de estar na direção deste órgão, agradecer a Deus que tem nos dado a vida, a saúde e a inteligência para a gente poder, no exercício da nossa função, prestar um trabalho a contento da sociedade. Agradecer a você, o Wellington, Carlos Magno, ao nosso programa Além da Notícia, agradecer toda a estrutura de governo que tem dado uma ótima condição de trabalho para todos nós, enquanto servidores. Ok, muito obrigado. Obrigado, Carlos. Até a próxima. Então, você que nos acompanha já sabe. Se você gostou dessa entrevista, faça essa informação chegar ao máximo de pessoas possível. Curta, compartilhe, comente. Deixe aí sua opinião, a sua sugestão. Eu tenho certeza que em outras oportunidades nós podemos trazer essa resposta para você. Um grande abraço e até a próxima. Até a próxima.